Pessoal, até de certa forma, dando continuidade ao primeiro editorial, que a gente falou do Bolsonaro e a importância do Bolsonaro para a direita, e do quanto o Tarcísio pode ser a representação da continuidade do legado do Bolsonaro ou o próprio Caiado, uma matéria me chamou a atenção, que chegou até a mim hoje. Essa aqui do Conexão Política. Tarcísio de Freitas defende a volta de Bolsonaro à presidência. Num trecho de um discurso que aconteceu ao lado do Bolsonaro, lá em Ribeirão Preto, num evento agropecuário, o Tarcísio escreveu o seguinte: se as pessoas estão aqui vestindo verde e amarelo, é porque Bolsonaro despertou um sentimento em todos nós. Hoje, ninguém tem vergonha de dizer Deus, pátria, família, liberdade. Esse é o sentimento. É isso que nós queremos. Nós queremos ver o Brasil verde e amarelo. O Brasil sorrindo, caminhando para frente de novo. É por isso que a gente fala: volta Bolsonaro, gritou o governador de São Paulo durante o discurso. E aí, a gente sabe que existe aqui uma articulação em peso com denúncias sobre a ação do TSE lá fora, com pressão para aprovação da lei da anistia, dentre outros pontos, pelo retorno do Bolsonaro. Ou seja, para que o Bolsonaro torne-se elegível novamente. E sim, é uma hipótese bem robusta e bem plausível de acontecer. Pois é. O grande ponto agora é saber, até 2026, como que será o jogo político. Porque o Brasil promete muito daqui até 2026. Não tenho dúvidas disso. Já estamos em clima de campanha total. É a esquerda batendo em cima da direita, é a direita tentando trazer o máximo de apoiadores possível. Enfim, o jogo está marcado. Alia jacta est. A sorte está lançada. Vamos lá. Para quem não está entendendo, né? Nesse Dia do Trabalhador, inclusive eu esqueci de dar parabéns a todos vocês trabalhadores. Parabéns a todos os trabalhadores do Brasil, em especial um outro trabalhador, meu irmão. Está fazendo aniversário hoje, o Denis Gonçalves. Um grande abraço, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Que Deus te abençoe muito nessa data, viu? Tá ficando velho, viu, meu filho? A barba branca já chegou. Mas, enfim, nesse Dia do Trabalhador, os trabalhadores não estão muito sossegados, não. Quem poderia imaginar, né, que era possível alguém quebrar o Brasil? O Mário Frias até escreveu isso aqui, ó. Quem poderia prever que estão quebrando o Brasil e não fazem questão nenhuma de esconder? Publicando um vídeo aqui do Jornal da Record, onde se comenta qual que foi o presente do trabalhador no Dia do Trabalho. Semana em que se comemora o Dia do Trabalho no mundo, em 1º de maio, trabalhadores e empregadores estão preocupados com a possibilidade de demissão de 1 milhão de pessoas. Isso depois que o governo federal entrou na justiça para retirar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no Brasil. A preocupação com o fechamento de postos. Pois é, pessoal, aqui ele está falando do caso do Zanin, o advogado do Lula, né? O ex-advogado, foi colocado no STF e depois do Congresso aprovar uma lei, ter uma vitória contra o Lula resolveu ter uma vitória temporária, uma vitória ilusória. O próprio Rodrigo Pacheco falou que foi uma vitória ilusória. Por que uma vitória ilusória? Ele pode até conseguir a desoneração da folha com uma decisão liminar ou até do plenário do STF. Mas o Lula acabou de quebrar a confiança que ele poderia ter no Congresso e que daqui para frente tem muita coisa que ele quer aprovar. Mas o Congresso não está nem um pouquinho interessado em aprovar, porque depois o Lula sacaneia. E a matéria continua, olha só.
de trabalho em todo o Brasil é grande. Associações e sindicatos estimam que mais de 1 milhão de trabalhadores devem ser demitidos com a decisão do governo de acabar com a desoneração da folha salarial dos 17 setores que mais empregam no país. A nossa preocupação são duas. A primeira é a insegurança jurídica, porque já várias oportunidades, aprova, desaprova, e agora a última no próprio Supremo, com uma liminar, também tira os poderes da desoneração. E a segunda são as consequências, que poderão trazer mais de 1 milhão de trabalhadores em curto espaço de tempo a perder os seus empregos, porque as empresas não vão conseguir, oneradas que serão, a manter os empregos. Pois bem. E aí, a gente sabe muito bem que não tem projeto de governo, não tem projeto econômico, não tem incentivo à indústria, não tem incentivo ao trabalho. Tá numa situação, assim, esdrúxula. Esdrúxula ao ponto de ministros do governo Lula, do trabalho, falarem besteira em plena véspera do Dia do Trabalhador. O Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, diz que agro tem um papel de exportador. Ou seja, o agro não produz nada. Sabe quem é que coloca comida na mesa do brasileiro, segundo o ministro do Trabalho? É o MST. Não é piada não, eu tô falando sério, ele falou isso mesmo, escuta só. Mestre, um problema de preços do alimento, mas isso se resolve. O presidente Lula até comentou essa semana na Embraer que nós devíamos ter tomado providência de ter importado arroz da Venezuela, por exemplo, e porque houve uma diminuição da área plantada no Brasil. Importante lembrar que quem bota alimento na mesa do povo brasileiro de verdade são as pequenas propriedades, pequenos produtores, agricultura familiar, os assentamentos do MST, que muita gente torce o nariz quando fala, mas é a realidade. E o agro tem seu papel mais exportador, mas é preciso olhar também para a alimentação do nosso país. Ai, essa doeu, viu? Essa foi feia. Essa aí é digna de entrar no inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Vamos pegar uma métrica, só para acabar com essa falácia, porque vai ter gente que vai ouvir isso e vai acreditar que isso é verdade, tá? Mas vamos lá, com calma, com paciência. Uma matéria da Agrofy, que é uma plataforma especializada no agro, né? Na produção de alimentos, na análise de alimentos, ela colocou uma matériazinha aqui para nós. O arroz orgânico do MST representa 0,14% da produção nacional. A produção de arroz orgânico do MST representa 0,14% da produção nacional do grão, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e do próprio Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A safra de arroz medida pela CONAB indica que o país colheu 10,781 milhões de toneladas na safra de 2021 até 2022, com redução de 8,4% em temporada anterior, ou seja, 2022 foi menos do que a temporada anterior. A área também caiu 3,6%. E isso é verdade, o ponto de vista do Rogério Marinho dizer que do Marinho aqui, ministro do Trabalho, dizer que caiu, tá? Caiu a área cultivada, reduziu um pouco a atuação do agro. É verdade, aconteceu de 2022 para frente, aconteceu. Mas o número que a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, número oficial do próprio governo, diz é que a produção do MST é 0,14% da produção nacional. Então vamos lá. Vamos transformar tudo isso em dinheiro? Calcula comigo.
Você tem uma casa onde você precisa de R$100 para bancar água, aluguel, energia, todas as suas despesas. R$100. E aí dentro da sua casa mora o seu cunhado. Sabe aquele cunhado folgado? Aquele cunhado que chega de noite e come a pizza que você deixou na geladeira? Aquele cunhado malandro que, hora que você vai dormir na sua poltrona preferida, no seu sofá, o cara já foi lá e se apropriou do seu sofá, invadiu o seu sofá, invadiu suas terras ali, sabe? Aquele tipo de gente chata, daquele jeito. Pois é. O seu cunhado, esse mês, ele teve que ajudar um pouquinho. E aí, dos R$100, ele deu 14 centavos. 14 centavos. Aí a sua sogra, que é o ministro do Trabalho, chega e fala que quem está sustentando a casa é o seu cunhado. Você deu R$100, ele deu 14 centavos. E aí tem a pachorra de chegar e dizer que é o seu cunhado, o folgado, que invade terra, que invade o seu sofá, invade a sua cama, come a sua comida. Fala que esse cara é quem sustenta a casa, porque ele deu 14 centavos. É piada, né? É piada. O MST só produziu 0,14% do que o agro produziu. E aí, um ministro vir dizer uma asneira dessa em rede nacional? Tá de sacanagem, né? Vamos lá, vamos falar do Lula e das falas do Lula, matéria do jornal Metrópolis. Aos jornais japoneses, Lula diz que Bolsonaro tentou dar um golpe em 8 de janeiro. Olha só isso. Nossa, que coisa perigosa. É um golpe do Bolsonaro, sei. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar que o seu antecessor, Jair Bolsonaro, tentou dar um golpe de Estado no país. A declaração foi dada a jornalistas japoneses na manhã desta terça-feira. Durante a conversa, o chefe do executivo afirmou ainda que Bolsonaro distribuiu dinheiro para tentar se manter no cargo. Ele também sugeriu a participação do ex-presidente nos atos do 8 de janeiro de 2023, que resultou na invasão da sede dos 3 poderes. Abre aspas. O meu adversário, em 2 anos, gastou 60 bilhões de dólares fazendo isenção, desoneração, e ele ainda ataca a desoneração que o Congresso fez, hein? Chupa essa, Pacheco. E fazendo isenção, desoneração, distribuindo dinheiro para ver se mantinha no poder e perdeu as eleições porque a maioria do povo queria democracia. Nossa, que discurso é esse? Esse cidadão tentou dar um golpe nesse país, 8 de janeiro, e nós derrotamos o golpe, disse Lula. Nesta sexta-feira, o presidente receberá o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, no Palácio do Planalto. Os dois devem discutir as relações entre os países e assinar um acordo de cooperação na área de meio ambiente. Parabéns pro Lula, né? Pelo menos dessa vez ele não recebeu um cara, sabe, com a democracia relativa, né? O Japão é uma democracia real, democracia pulsante. Mas vamos lá. Essa fala, esse discurso, essa narrativa de 8 de janeiro, aqui no Brasil já caiu por terra. Aqui já é claro, já é nítido, já é límpido. Mais de 70% dos brasileiros não acreditam na narrativa de golpe, tá? Acabou essa narrativa aqui no Brasil, ninguém acredita nisso. Agora lá fora é difícil, tá? É difícil lá fora engolir essa presepada também, né? E aí, vamos falar de assunto interno. O Rogério Marinho, e eu até confundi o nome aqui, o Rogério Marinho, senador, tá? Ele falou em alto e bom tom que o Lula cometeu pedalada fiscal. Pedalada fiscal foi o que levou ao impeachment da Dilma Rousseff. Olha o que o Rogério Marinho falou aqui e foi republicado pela Folha de São Paulo. O governo faz? Isso está dentro do arcabouço. O que é que o governo faz? Novamente dá uma pedalada, literalmente uma pedalada fiscal. É porque a palavra é bonita, desculpa, vou repetir aqui, tá? Pedalada fiscal, novamente, né? Travestida, né, de boas intenções, para crescer 15 bilhões de reais a mais
dentro do orçamento desse ano, levando em consideração como referência não o primeiro bimestre, que é o que estava dentro do arcabouço original, mas o segundo bimestre. Ora, se a lei que é estabelecida e as regras por esse governo são alteradas ao sabor da conveniência e da circunstância, se o governo não tem previsibilidade, se o governo não tem planejamento, se o governo não se programa, imagine a população brasileira que é impactada por esse tipo de situação. Então, senhor presidente, sem prejuízo de discutirmos novamente o termo e o texto na próxima sessão, elogiando Vossa Excelência aí pela decisão tomada, e também os parlamentares que aqui vieram, né, o Mourão, o Flávio, o Plínio, o líder Jacques Wagner, o senador Rogério, e Vossa Excelência, pessoalmente, aqueles que estão nos acompanhando, né, eu peço aos nossos pares que olhem com muita atenção o que está acontecendo aqui, porque nós estamos, na verdade, atropelando a responsabilidade fiscal e penalizando a população mais pobre. Vamos lá, na prática, o que é isso? Quando você vai fazer o orçamento, você tem que fazer uma lei do orçamento, aí você faz a previsão por trimestre, semestre, do que você vai gastar. O Lula quer pegar dinheiro que estava previsto para o segundo semestre, ou seja, depois de julho desse ano, e gastar isso antecipado, fazendo uma mudança da lei. Segundo o Rogério Marinho, é uma pedalada fiscal com todos os termos que a Dilma Rousseff cometeu. Pois é, seria aí um caminho para abertura de um impeachment? Coisa que não falta é possibilidade de abrir impeachment do Lula, né? Porque pedido de impeachment já tem muito, né? Já tem muito. Vamos lá, pessoal. Eu quero colocar aqui para vocês até ouviram o início aqui, de uma publicação do Hélio Beltrão, né? O Hélio Beltrão escreveu o seguinte: pare tudo o que esteja fazendo e preste atenção na carta de nossa querida amiga militante. Eu não consegui entender até agora se é ironia ou se isso é real. Eu tô na dúvida. Se ela falou com ironia, se isso é uma atriz fazendo uma sátira das ações dos esquerdistas, ou se isso é de verdade, porque hoje não dá para entender mais o que é ironia, o cúmulo do ridículo que chega. Eu prefiro pensar aqui que eu é que sou meio grotesco mesmo para entender se isso é ironia ou não. Eu acho que é sátira, mas escuta. Oi, gente, como estão todos? Hoje eu vim aqui fazer um desabafo. Eu escrevi essa carta e eu acho que vai chegar no coração desse pessoal anti-esquerda e talvez eles consigam ser um pouco menos odiosos, né, com a gente, porque é muito ódio hoje em dia, tá ficando muito pesado pra gente, assim, usar a internet, né? Então, realmente são tempos muito difíceis. Caro senhor anti-esquerda, você sabia que quando você era bebê, você dependia de alguém pra cuidar de você, dar de comer e te vestir? Você sabia que quando você era bebê, você se via incapaz de lidar com as dificuldades da vida e precisava de alguém para resolver os seus problemas? Sim, você precisava de alguém inclusive para assumir as suas malcriações e limpar as suas cagadas. Além de uma teta para você mamar, senão você morria. E para ter tudo isso, tudo que você precisava fazer era o quê? Gritar, chorar, protestar pelado, não é mesmo? Pois é, você é um esquerdista de nascença. Então por que agora você adota essa postura que vai contra a sua natureza? Ou melhor, por que você se sente no direito de exigir que nós neguemos a nossa natureza? Não é porque você cresceu que nós somos obrigados a fazer o mesmo. Não é porque agora você aprendeu a andar com as suas próprias pernas, se vê como um indivíduo autorresponsável, que nós somos obrigados a fazer o mesmo. Entenda, nós temos o direito de ter uma mãe em sociedade que cuide de todos. Uma mãe que seja responsabilizada quando a gente fizer caquinha. Se nós fizermos algo feio, ninguém deveria nos ver como culpados, mas sim como vítimas da nossa mãe que nos negligenciou. Se a gente quiser se tornar artista e ninguém quiser comprar nossa arte, nós temos sim que receber incentivo. Pois é isso que uma mãe tem que fazer, incentivar o seu filho quando ninguém mais quer saber dele. Nós precisamos de uma mãe que nos proteja dos discursos que não gostamos, para que não precisemos lidar com opiniões que nos machuquem. Uma mãe que possa fazer a nossa vida na Terra ser como um conto de fadas, e não uma experiência de desafios e superações, como a realidade quer nos impor. Enfim, uma mãe é pedir muito. Reflitam com empatia, gente. Oi, gente. E aí, gente?
Isso é ironia ou é real? Fala pra mim. É sátira? Pois é. Eu só plantei essa dúvida para você ficar na pilha, tá? Essa aí é a Yamandy Trajano, e isso aí não é de verdade não, ela é uma atriz, tá? Ela tá encenando aí. Então realmente ela fez uma sátira com a atuação dos esquerdistas. E, cara, eu vou te falar que é difícil você saber se é real ou não, porque é literalmente como eles pensam. Deu para entender? Bom, é isso, pessoal. Ó, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. E, sabe, que nunca falte pão de cada dia. Obrigado ao Hélio Beltrão por ter permitido que eu usasse aqui a publicação dele. E a Yamandy Trajano, que eu também utilizei aqui a publicação dela aqui, tá? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo editorial.